Era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas de esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Vamos falar sobre as características do romantismo brasileiro na poesia. Quero lembrar, antes de tudo, que nós tivemos 3 gerações românticas. A primeira geração, conhecida como geração indianista ou nacionalista. A segunda geração, conhecida como geração ultrarromântica ou byroniana. E a terceira geração, conhecida como geração social ou condoreira. Vamos falar sobre as características de um modo geral e depois nós vamos esmiuçar cada geração. Bom, a primeira coisa que é importante lembrarmos é que o romantismo ele surge num período de liberdades. Ou seja, nós tivemos ali a Revolução Francesa e outras revoluções na Europa, e aqui no Brasil a proclamação da independência. Esses movimentos libertários geraram aí uma motivação ao pensamento romântico. Por isso, surge uma consciência nacional aqui no Brasil, representada pela figura do nosso herói nacional, o índio. Por quê? Porque na Europa existia a figura do cavaleiro medieval, que representava o nacionalismo daquela época, representava os momentos áureos daqueles povos. Aqui no Brasil, como nós não tínhamos ou não tivemos uma cultura, ou melhor, uma história medieval, nós aqui acabamos adotando o índio como nosso herói nacional. Agora é interessante dizer que o nosso herói índio, ele não se assemelhava ao nativo da terra. Esse índio era um ser que tinha as características de um herói medieval. Eram atribuídas a ele características de um herói medieval e de alguém que se submetia aos princípios do homem branco, inclusive a questão da religião. Era alguém que se submetia ao fato de aceitar um nome católico, alguém que aceitava o batismo e que se dobrava à cruz. E alguns textos, até mesmo na questão descritiva das feições,
né, da descrição física dessas personagens, são descrições feitas de índios que não se parecem nada com aqueles que eram os nativos dessa terra, mas muito mais com o homem branco que veio colonizá-lo. Então essa questão da consciência nacional ela vem nascendo justamente por causa dessa independência do Brasil, onde se buscava ali uma identidade nacional, adotou-se o índio como o nosso herói, valorizava-se a natureza, a nossa natureza também era um dos elementos de valorização dessa consciência nacional, e isso, claro, repetindo, influenciado pelo movimento que precedeu, que foi a independência do Brasil. Já comentei, uma outra característica é o indianismo, essa visão aí representativa do índio como o nosso herói nacional, colocando-o ali como o nosso representante, porque se nós queremos rejeitar aquilo que vem de fora, teoricamente, nós vamos valorizar aquilo que é daqui da terra. E quem era o representante da nossa terra? Aquele que nasceu aqui, que era puro daqui, o índio, que adota essa figura de herói nacional. E nós vamos encontrar grandes personagens indígenas nesse período do romantismo. Não só, é interessante dizer, não só no indianismo, mas o Zé de Alencar, que não é estudado como um autor indianista, mas ele tem uma obra vasta falando de índios. Ele escreveu o Guarani, ele escreveu Iracema e ele escreveu o Birajara, que formam uma trilogia falando da questão da relação entre o homem branco e o índio. É muito interessante conhecer. Agora, nessa geração indianista, nós vamos falar um pouco mais à frente, porque aqui a ideia é falar aí de uma característica de um modo geral, e vai nesse movimento aí libertário, nesse movimento de uma independência, de ser livre, eles vão buscar também procura uma identidade linguística. Por quê? Nos tornamos independentes, nos desvencilhamos de Portugal, então agora busca-se neste momento aí uma separação também, a adoção, vamos dizer assim, de um idioma próprio, e por isso vai se buscar um falar aproximado do cotidiano daquela época, né? Um falar mais próximo do povo e não um falar mais uma linguagem clássica culta, mas vai buscar aí um falar brasileiro, uma língua brasileira, e principalmente isso por parte do Zé de Alencar, que eu já citei. Ele inseriu em suas obras termos indígenas, e essa procura pela identidade linguística também é um sentimento anti-lusitano, lembrando que nós havíamos nos tornado independentes de Portugal. E aí agora nós vamos falar das gerações românticas na poesia. E aí vamos falar dos autores e das obras. Vamos juntos?